Olá, eu sou Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio e hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante que é a segurança das nossas crianças aqui no bairro, certo? E obviamente para conversar sobre isso eu trouxe uma pessoa aqui que trabalha com crianças utilizando a atividade esportiva e a gente vai conversar um pouquinho com ela até sobre o trabalho dela e aí a gente vai levando essa conversa aqui para um lugar bem legal e até para poder dar ideias também para o nosso povo aqui do Sítio Cercado, para quem tiver interesse em estar colocando seus filhos para praticar atividades esportivas. Eu quero lembrar a vocês que esse nosso vídeo tem um patrocínio exclusivo do Transporte Tia Rúbia, né, para você aí da região do Osternac, que precisa providenciar segurança para os seus filhos no trajeto escolar. Entre em contato com o Transporte Tia Rúbia, peça o seu orçamento, eles vão lhe atender muito bem. É uma empresa muito boa que eu conheço, né, e indico para vocês, tá bom? Então eu quero conversar aqui com a Márcia. A Márcia é da Ginástica Artística Paranaense, né? É uma associação, uma empresa, né, que providencia e que traz para as crianças a possibilidade de ter uma atividade física, né, no seu dia a dia. Eu quero começar perguntando para a Márcia. Márcia, é uma associação, é uma empresa, o que é, afinal de contas, a Ginástica Artística Paranaense? Nós temos duas entidades lá dentro, né? A associação, né, sem fins lucrativos. Sim. E também temos a empresa que nos patrocina, né, vamos dizer assim, a associação, porque a associação em si ela não consegue se manter sozinha. Entendi. Ô Márcia, me fala mais sobre a atividade, sobre como que as crianças participam da Ginástica Artística Paranaense. Como é que é todo esse processo? Como é que é a entrada delas? As crianças têm que estar em escola? Como é que é tudo isso aí? Conta pra gente. Sim, as crianças normalmente, né, são crianças que estudam, né, e tem o seu horário para fazer a ginástica. Tanto os que, né, fazem em aulas por semana, quanto os atletas de alta performance que treinam lá 4 horas por dia, todos os dias da semana. Vocês atendem lá crianças que têm situação de risco social ou não? Atendemos, né? Como que essas crianças podem ter acesso à associação? Essas crianças, elas vêm, né, através de alguns formatos que a gente tem dentro da própria instituição e elas acabam aderindo, né, a essas bolsas que no caso a gente fornece. Conta um pouquinho da tua história, Márcia. Como é que você assumiu essa direção dessa associação? Como é que é? Conta um pouquinho da tua história para nós aí. Bom, eu lá atrás, a história da GAP, ela se confunde muito, né, com a história de vários pais e não é diferente com a minha história. Eu precisei colocar meu filho no esporte. Meu filho tinha um pouco mais de 6 anos de idade ali e foi diagnosticado com TDAH, né? O menino não parava na carteira para estudar, era ruim na escola e acabei colocando ele em alguns esportes, no qual também não se adaptou. E naquele momento o neurologista receitou Ritalina para ele. Eu optei por não dar, né? Tive alguns problemas com isso, mas foi a minha decisão e foi isso que eu fiz. E a gente foi atrás de um esporte, no caso, que ele se adaptasse. E foi a ginástica artística onde a gente encontrou meios dele poder continuar com o esporte, fazendo e juntamente com outros pais, com a mesma necessidade também, né, de ter o seu filho no esporte. A gente conseguiu juntos construir a Ginástica Artística Paranaense, a GAP hoje. Nossa, que interessante. Então quer dizer que além de você com o filho com TDAH, tem outros pais que têm filhos em situações assim, diferentes? Como é que é isso? Como é que... Sim, a GAP ela nasceu dessa necessidade, né, de ter um esporte que se adaptasse, né? Não é qualquer esporte que as crianças se adaptam, cada um tem um biotipo, cada um gosta de uma coisa, né? E faz parte do ser humano. Mas ali haviam várias necessidades, né? E a minha, né, coincidiu com a necessidade de outros pais em manter os seus filhos no esporte, manter ocupado, manter em segurança.
E foi um divisor de águas realmente ali, né? Para minha vida e para a vida do meu filho e também da minha família também. Tá certo. Ô Márcia, eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você a decisão de não dar um medicamento para ele. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, foi bem difícil, foi constrangedor entre eu e o neurologista também, né? Porque eu fui chamada, né, na unidade de saúde, porque foi diagnosticado e a escola também estava cobrando, né? E eu optei por não dar, aguentei a pressão, né, das professoras, da escola, mas o meu filho hoje tem 18 anos, então tudo passou. Tá certo. E o esporte em si fez muito bem a ele? Como é que foi essa adaptação dele? Como é que foi o desenvolvimento dele, né, uma criança com TDAH praticando ginástica artística, né? Como é que tá isso hoje com 18 anos? Como é que você vê? Como é que você se sente, né? Foi satisfatório para você? Como é que tá isso? Então, nada cai do céu, né? Tudo tem um tempo para acontecer. Uhum. E não é diferente, né? Com o meu filho, acredito que não deva ser com outros pais também, com os outros filhos. Ele foi se adaptando, né, ao esporte, que traz muita disciplina. Eu acho que o TDAH ele exige da criança, da própria criança, da família, conhecimento dessa dificuldade, mas também o entendimento de que a criança tem isso, né? E ela saber que ela vai ter que trabalhar isso nela. Então, eu sempre conversei muito com meu filho para que ele pudesse saber que ele tem isso e que ele pudesse direcionar isso de forma que cada vez que ele, né, sair, não tivesse atenção e tivesse que fazer algo para não estar muito com atenção naquilo que ele pudesse fazer, que ele voltasse, respirasse, voltasse. E isso é muito importante, esse reconhecimento para saber em que ponto que ele está e retornar. E isso faz toda a diferença, né, para a criança se desenvolver. Então, pelo que você está dizendo, o desafio não foi só para ele, né? Foi para a família também, na questão da orientação a ele, né? De como se comportar e tudo mais. Sempre diante né? do esporte, né? Sempre é. Uhum. Sempre é um desafio e se você não toma partido para os seus filhos, pelo aquilo que está acontecendo, eles não sabem muito bem para que lado vai, né? Então, antigamente não se tinha esse diagnóstico, né? Hoje tem. E eu, né, eu sei soube lidar com isso, porque eu também sou assim, né? Então, eu tenho que, às vezes, me concentrar muito para poder saber e voltar para o meu centro. Várias vezes eu me desloco também e depois eu volto. Então, eu aprendi isso muito comigo mesmo. E, graças a Deus, consegui passar para o meu filho, isso deu muito certo. Meu filho tem 18 anos, hoje está indo para o quartel, né, fazendo os cursos, já terminou o ensino médio e é um inteligentíssimo, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem tudo que ele se propõe a fazer. Que ótimo, que ótimo. E o resultado da presença dele na ginástica artística, qual que é? Bom, meu filho ele é tricampeão paranaense, né, em GA, e a gente chama de GA, né, ginástica artística. Já competiu em campeonatos nacionais, ele compete, até hoje ele ainda faz parte da equipe, é árbitro da Federação Paranaense de Ginástica, é professor, né, de ginástica artística hoje e vai se formar na área de educação física e vai seguir o caminho dele. E vitória, né? Vitória. Ô Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele, obviamente, como você disse, ele foi diagnosticado com TDAH. Hoje, você falou, ele participa de competições. Existe uma categoria específica para quem tem essa... Eu não vou chamar de doença, né? Porque não é uma doença o TDAH, ou é? Não, não é uma doença, é um distúrbio, né? Você tem que ter um controle sobre isso, como com várias. E existe uma categoria específica ou ele pode participar de campeonatos abertos, no caso? Ou só dentro de uma categoria? Ele tem a categoria dele, né? No qual ele participa dos campeonatos. E sempre foi muito bom, né? No que ele fez e tal. Então, assim, a ginástica artística, ela tem as categorias, tem que cumprir código, né? Cada campeonato tem seu código, tem que cumprir. E se você não tem um cumprimento de determinados código, a gente chama de movimentos também, ali determinados movimentos, você não pode fazer a competição. Quantos campeões já saíram da GAP? Você tem essa informação, né? São campeões no esporte
e campeões na vida, né? Então, assim, hoje a gente tem uma atleta que está no Brasileiro de Cheer, né, lá nos Estados Unidos, e temos alguns atletas, né, que saíram da GAP, mas também que chega uma idade e precisa, né, também seguir, porque é um esporte infelizmente, de elite, né, precisa ter muita condição financeira para estar conseguindo participar desse esporte. Eu acho que a maioria dos esportes também de alto rendimento exige muito financeiro para estar participando. Mas assim, vários campeões, mas eu falo melhor do que campeões do esporte, campeões da vida, né? Isso é muito interessante, né? Porque na verdade a prática esportiva, além obviamente dela colocar uma pessoa numa posição de vida muito privilegiada, que é a capacidade de você desenvolver o seu corpo e tudo mais, desenvolve também disciplina. E isso é um ganho fundamental para uma sociedade. A sociedade precisa disso, né? Nós precisamos de boas pessoas para formar um futuro, né? Eu costumo sempre dizer que as crianças de hoje são a sociedade de amanhã. Isso é muito natural, é muito nítido isso, né? Porque ninguém fica para semente, então a sociedade vai se renovando. Então nós precisamos, obviamente, ter crianças e jovens bem formados. Voltando a falar da GAP, como que os pais podem fazer para, se quiserem, obviamente, ter os seus filhos participando da ginástica paranaense? Como é que é o contato? Como é que é isso? É só entrar em contato com a gente. Tem o WhatsApp, né? Tem as redes sociais. Entrar em contato com a gente, com as redes sociais, vai ter sempre alguém à disposição para atender. Tá certo. A GAP recebe ajuda pública ou privada para se manter? Como é que é isso, Márcia? A GAP recebe, né? Do governo do estado, do governo municipal e verba parlamentar também. A gente temos um pedaço aí de verba parlamentar, mas sempre com bastante restrição e valores assim que não supre a necessidade do esporte, né, que a gente tem lá hoje. Vocês procuram incentivo na iniciativa privada? Como é que é isso? Na iniciativa privada é um pouco complicado, né? É muito difícil conseguir assim diretamente. Mas a gente tem sobrevivido né, com o que a gente tem feito e estamos seguindo, né, nossos caminhos ali. Eu quero lembrar a vocês que manter as nossas crianças seguras é muito importante. E é exatamente por isso mesmo que nesse programa, nesse podcast, nesse bate-papo aqui no Pod Sítio, a gente tem o patrocínio do transporte escolar Tia Rúbia, né? Eu vou repetir para você que é aí do Osternac, da região do Osternac, de toda a região do Osternac. Mantenha seus filhos seguros no trajeto escolar, principalmente, né, utilizando o transporte Tia Rúbia, né? Vocês podem ligar lá para eles, o telefone vai aparecer aqui embaixo. Vocês podem ligar, pedir o seu orçamento e fazer esse contato com o pessoal lá do transporte Tia Rúbia para que você consiga manter os seus filhos seguros no trajeto escolar. Afinal de contas, o nosso bairro melhorou, mas ele ainda precisa melhorar muito na questão segurança, principalmente para as nossas crianças. Me diga uma coisa, quando um jovem se inscreve, quando uma criança se inscreve ali na ginástica artística, como que é o processo, como é que ela começa? Tem um biotipo que vocês analisam, como é que é isso? É muito importante essa pergunta, né? Os pais chegam com uma pergunta assim: nossa, se eu fizer ginástica artística, eu vou ficar pequenininho? Aí a gente responde com muito carinho e com maior educação: se você fizer basquete, será que você vai ficar alto? Então, de fato, não tem relação, tá? Esporte. Se você tem o biotipo e vai ficar baixinho, você vai ficar baixinho, independente se você fizer ginástica ou não. Se você tem um biotipo para ficar alto, você vai ficar alto, independente se você fizer basquete ou fizer natação, fizer qualquer outro esporte. Não tem relação, né? Então, e para entrar na GAP, basta querer, ter vontade. Claro que os menores, eles têm maior facilidade, porque alguns movimentos, né, sendo pequenininho, tem um pouquinho mais de facilidade. E os grandes só vão correr um pouquinho mais atrás. Só isso. Como tudo na vida. E Márcia, outra coisa que eu queria perguntar para você, que é o seguinte, ó. Com relação a gente estava falando aqui da questão do biotipo, né, do corpo, enfim.
A gente sabe que as crianças menores, elas se treinam, adquirem até, se mantém essa elasticidade corporal por bastante tempo, né? Até com que idade, normalmente, um ginasta, eu vou dizer, né, uma pessoa que está na ginástica artística, pratica ginástica artística com a possibilidade de ter resultados excelentes assim? Porque a gente sabe que a estrutura física, conforme o crescimento vai acontecendo da pessoa, vai mudando, né? Então, até com que idade, ou com que idade você começa e até com que idade você pode praticar assim, tendo a possibilidade de ter bons resultados? Olha, a ginástica artística é um pouquinho cruel, né? Ela exige que você tenha uma idade até os 18 anos aí para conseguir estar aí no campeonato, para um campeonato adulto, no caso, né? Mas você pode estar treinando. Hoje tem uns campeonatos master, né? Está se criando uns campeonatos que você pode estar participando. E nós, né, com a AGAP, ela dá essa oportunidade dos atletas poderem ir até bem mais além, né? Mas realmente, né, o esporte ele exige que tenha um pouquinho, né, de idade, não seja uma idade muito além, para que consiga fazer alguns movimentos e possa estar aí levando o esporte até o máximo que puder, né, que o corpo resistir. Exato. A gente sabe, né, até de conhecimento que a maioria dos atletas da ginástica artística não chegam aos 25 anos, né? Uma grande parte deles, antes disso, já estão parando com o esporte e tudo mais. E, obviamente, isso está diretamente ligado à conjuntura física da pessoa quando está se tornando mais adulta, né? Porque se você vai continuar, vai exigir muito mais de você, né? Muito mais de você. Então a gente sabe aí dos atletas nacionais aí que se machucam bastante, sempre fazem cirurgias e tudo mais, chega um ponto que você não consegue mais dar continuidade àquilo, não por incapacidade, mas sim porque daí aumenta as possibilidades de lesões, uma vez que a conjuntura física da pessoa já não está mais tão preparada, já não tem mais toda aquela elasticidade. Mas isso é natural de todo esporte. O jogador de futebol também, né, com o tempo acaba aí se aposentando. Quando a gente fala que o atleta ele vai até determinada idade, é realmente a vida do atleta, né? O atleta de alta performance, ele realmente exige, né, bastante dele, mas nós estamos falando do esporte em si, que é a GA. Isso aí não tem idade, tá? Nós temos lá turmas de adulto e o pessoal adora fazer. Então, a ginástica artística é a base do CrossFit, só para você ter uma ideia. Então, muitos atletas de CrossFit, eles vêm até a gente para poder melhorar os movimentos deles dentro do CrossFit, porque a base é a ginástica artística. Márcia, muito obrigado. Eu quero agradecer a tua presença aqui e dizer para você que você é uma mãe muito vitoriosa, tá? Porque a partir do momento em que você sentiu a necessidade de proteger o seu filho, né? De ficar tomando medicamentos, assim, que normalmente a gente não sabe qual vai ser o resultado, né? A gente toma um medicamento para ficar bom, mas a gente nunca sabe se isso realmente vai resolver.